Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma estudada no sistema neurológico, tá? Vamos relembrar alguns pontos para que a gente inicie com os nossos slides. Lembrando que o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles formam o nosso sistema neurológico, tá? A função principal do sistema neurológico é levar informações do sistema periférico para o sistema nervoso central, tá? Essa comunicação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, elas têm umas funções específicas, como manter a homeostase, regular as nossas reações ao estresse e promover as funções corporais. Temos que saber que a perda da função neurológica, ela tem como consequência um processo patológico, tá? O processo normal do envelhecimento, ela não traz como consequência a perda da função neurológica. Tem que ser, né, um processo patológico, ok? Agora nós vamos acompanhar os slides, onde nós temos aí a mudança do sistema nervoso relacionados à idade, tá? O primeiro ponto que nós temos aí é a perda regular de neurônios e medula espinhal. Dentro do processo de envelhecimento, o idoso ele perde até 10% dos seus neurônios, ok? Essa perda, tá? Ela não traz uma perda significativa, né, um comprometimento significativo do funcionamento mental, tá? Essa perda ela vai implicar no processo de memória, tá? Que vai ocasionar outras patologias como demência, como Alzheimer, ok? Outro ponto aí, o corpo perde uma parte da função sensorial. Devido à perda dessa função sensorial, o corpo ele vai apresentar um comprometimento na audição, na visão, no olfato, na regulação da temperatura e na sensação de dor, ok? Quando o idoso ele tem um comprometimento da audição, do olfato e da visão, ele vai apresentar vertigens e, consequentemente, quedas, que é característico do idoso, tá? Outro ponto aí é a diminuição generalizada no número de fibras de condução nervosa. Essa diminuição das fibras de condução nervosa faz com que o idoso apresente menor reflexo, né? Ocorra uma diminuição dos reflexos, as articulações elas se mantenham mais rígidas, tá? Menos flexionadas e os movimentos eles se tornem mais lentos. Essas são mudanças, né, são alterações do sistema nervoso relacionados ao processo de envelhecimento. Agora nós vamos ver alguns distúrbios que são mais comuns no idoso. E o primeiro deles, nós vamos dizer o delírio e a demência, tá? O delírio é um comprometimento intelectual, enquanto a demência é um comprometimento mental ou cognitivo, tá? O idoso ele vai apresentar o delírio e pode apresentar demência também, certo? A diferença básica das duas é justamente essa, que o delírio é um comprometimento intelectual e a demência é um comprometimento mental ou cognitivo, tá? Vamos ver aí mais coisas com relação ao delírio. O delírio é um comprometimento do funcionamento intelectual que ocorre repentinamente, tá? Ele é reversível. A pessoa que delira, o idoso que delira, ele vai apresentar alucinações e ilusões, tá? As alucinações que ele vai apresentar são as mais comuns, que são as alucinações auditivas e as alucinações visuais. E esse delírio ele é resultante de estresse e intoxicação por drogas, tá? Já a demência, como nós já falamos, ele é um comprometimento mental, tá? Ou cognitivo, e é caracterizado por 3 sintomas, que é a afasia, a apraxia e a agnosia. A afasia é um distúrbio de linguagem, tá? O idoso,
quando ele está em processo de demência, ele apresenta esse distúrbio de linguagem, que é uma linguagem própria. Já a apraxia é um comprometimento em realizar atos intencionais. E a agnosia é um comprometimento em reconhecer pessoas e objetos. Tá? Além disso, a demência ela apresenta um declínio, um declínio progressivo da memória. Tá? Vai acontecer, nesse declínio progressivo da memória, uma dificuldade de aprender assuntos novos, que é o que a gente chama um comprometimento em armazenar novas ideias, tá? Vai haver um esquecimento do que foi aprendido, que é o que a gente chama de dificuldade em evocar as ideias que já foram aprendidas, tá? E pode acontecer as duas. Tanto o paciente, tanto o idoso, ele vai ter dificuldade em memorizar, em armazenar ideias novas, como ele vai apresentar dificuldade em evocar informações que já estão no seu inconsciente.